Explica pra galera por que todo mundo tá morrendo de amores por Taiwan. Porque tá um negócio maluco que parece que Taiwan do nada virou o lugar mais importante do mundo. Não é do nada, sempre foi, é que as pessoas não seguem geopolítica, sim, mas vamos lá. O primeiro fator que faz Taiwan ser ultra relevante é porque ela é uma ilha localizada num lugar estratégico. Ilhas na geopolítica têm papéis e posições muito relevantes. Ilhas que estão em lugares importantes, obviamente. Uhum. Por exemplo, Cuba. Por que os Estados Unidos é obcecado com Cuba? Porque Cuba está na entrada ou na saída do Golfo do México, ou agora chama Golfo das Américas. E o que tem no Golfo do México? Os Estados Unidos têm a maior terra contígua, arável, de clima temperado, produtiva do mundo, que é o Midwest. E é uma terra muito rica. E você tem um rio que corta aquela região de ponta a ponta, que é o Mississippi. E ele vai desembocar exatamente no Golfo do México. Ou seja, você escoa a sua produção, cai no Golfo do México. Só que Cuba está colocado bem na saída. Se alguém controlar Cuba, você consegue fazer um bloqueio naval e fechar a saída do Golfo do México. Você estrangula a exportação americana. A mesma coisa é possível ser feita com Taiwan. Existe uma cadeia de ilhas que a gente chama de First Island Chain, primeira cadeia de ilhas, que você vai descendo do Japão, Okinawa, Taiwan, Filipinas, você faz uma volta e um cerco à costa chinesa. E ali, você dominando todas essas ilhas e esses territórios, você consegue criar um cordão de isolamento e você fecha a costa chinesa. Qual é o jeito da China impedir que isso aconteça? Controlando Taiwan. Porque se ela tiver uma base, estiver posicionada em Taiwan, ela já furou o cordão dessa linha que está na sua costa, porque ela já vai partir, não da sua costa, ela vai partir de Taiwan para fora, então o bloqueio não funciona. Igual Cuba é para os Estados Unidos. Essa é a questão geográfica. Ou seja, Taiwan permite que os Estados Unidos façam um bloqueio naval à costa chinesa. A China depende de matéria-prima, depende de combustível, energia para sobreviver. E a sua economia precisa exportar, como a gente falou aqui no começo. Então, isso precisa sair pela costa. Por isso que a China está recriando a nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, que é um projeto para não depender somente dessa saída da sua costa. Já é uma tentativa de driblar esse possível cerco. A última proteção para a China é dominar Taiwan. Essa é a explicação geográfica. Tem a explicação política, econômica, tecnológica. Posso dar todas aqui para vocês, mas essa é a mais importante. Economicamente ou tecnologicamente, Taiwan produz 90% de todos os super sofisticados semicondutores. Se nós vivemos na era da tecnologia, dos equipamentos eletrônicos, da inteligência artificial, você precisa de chips. Esses chips são feitos em Taiwan. E se não tiver a produção desses chips, ou tiver na mão de um país inimigo, você vai ter um problema. Taiwan é uma democracia. É uma China, etnia chinesa, né? A maioria dos taiwaneses são de etnia Han, que são chineses, que saíram da China e foram para lá, só que é um projeto da mesma etnia, do mesmo povo, democrático, diferente da China grande. Então você tem o confronto do mundo autoritário ditatorial, que é a China continental, contra um mundo democrático. Enfim, são muitos fatores por que Taiwan é importante, entendeu? E aí a pergunta é, você disse, né? Kaique disse que a China, que os Estados Unidos com certeza vai defender Taiwan. Até então, todo mundo tinha essa certeza. No governo Trump, essa certeza não é tão clara. A postura em relação à Ucrânia, em relação à Europa, em relação ao mundo... É verdade. E a postura de algo que ele disse que faria na campanha. Tudo que ele está fazendo com a Ucrânia, com a Europa, muito imprevisível, com as tarifas, ele disse que ele ia fazer na campanha. Ele falou isso.
E na campanha ele disse que os Estados Unidos não têm obrigação de defender Taiwan e proteger Taiwan. Então, a gente não sabe o que vai acontecer em relação a Taiwan. Se ele entregar Taiwan para a China ou não proteger Taiwan, muita gente vai dizer, pronto, então não vamos ter terceira guerra. Não, não é pronto. Você simplesmente pegou o problema, levantou o tapete e jogou ele para baixo, escondido. Por quê? No dia que os Estados Unidos abandonar Taiwan, o Japão, que é um dos países que tem o maior número de bases americanas, a maior base aérea dos Estados Unidos na Ásia está localizada em Okinawa, que é um território japonês. O Japão vai se sentir abandonado e o Japão vai mudar a sua constituição para começar a construir um exército e uma coisa que ele vai fazer imediatamente é se tornar um país nuclear. Ele vai construir uma bomba atômica. E aí a Coreia do Sul, que tem 30 mil soldados americanos lá para proteger, para proteger o país da Coreia do Norte, vai olhar e falar assim, abandonou Taiwan, o Japão está construindo bomba atômica, o que eu tenho que fazer? Eu preciso construir bomba atômica porque o meu inimigo, a Coreia do Norte, tem bomba atômica. E aí você tem 2 novos países com bomba atômica, mas eu já tinha comentado que a Alemanha e a Polônia já estariam pensando em bomba atômica, dado o que está acontecendo com a Rússia e os Estados Unidos abandonando a Europa. Porque eles vão precisar se defender se os Estados Unidos não vai mais defendê-los. E aí você tem 4 países com bomba atômica. Nessa situação, você não pode virar para o Irã e falar você não vai conseguir ter legitimidade ou empenho ou coordenação ou força para virar para o Irã e falar assim, você não vai ter uma bomba atômica. E o Irã, que já tem um programa nuclear avançado, vai falar, tá mais do que na hora de eu ter uma bomba atômica. Quando o Irã tiver uma bomba atômica, a Arábia Saudita vai pegar uma bomba atômica de um suposto acordo que tem com o Paquistão, que o Paquistão vai ceder uma bomba atômica para a Arábia Saudita e ela vai trazer a bomba atômica para o seu território. Aí a Turquia, que são os otomanos, que não são nem persas e nem árabes, vai falar assim, mas eu sou um grande império, como é que eu não tenho uma bomba atômica se todos os meus vizinhos e inimigos têm bomba atômica? Eu vou ter uma bomba atômica. E o Egito, que é o maior país árabe, vai falar que tem que ter uma bomba atômica. Nós passamos de 9 países com bomba atômica para 20, 30. Aí o Brasil vai estar discutindo. A gente não tem que ter uma bomba atômica também num cenário como esse? E aí você me diz, esse mundo ele é mais seguro, mais estável ou mais instável? Me parece óbvio a resposta. Nossa, mano. Cara, é muito doideira, né, cara? Como o dominó político acontece. Vamos voltar, porque assim, na verdade, eu ia seguir um pouco mais linear, o Kaique já quis dar o spoiler do final. Não é spoiler, porque eu queria encerrar com... Não vou encerrar agora, tá, gente? Mas eu queria depois voltar pro Brasil e como isso impacta tudo, no próximo final. Tudo bem, vamos lá. Vamos voltar lá no começo que a gente tava falando do Trump. Você falou assim, pô, legal, o que o Trump tá fazendo da equipe dele, do diagnóstico... O diagnóstico e a coragem e a de levantar de isso. que tem que ser tratado esse problema. Esse problema com a China? Está certíssimo. Beleza. Aí você falou assim, pô, mas a execução tal... O remédio e a execução estão totalmente errados. Não tá legal. Por que não tá bom? Porque assim, o plano final do Trump, isso é bem complexo. Eu não vou conseguir explicar aqui no tempo curto que a gente tem todas as nuances e detalhes. Óbvio que eu estou resumindo e reduzindo, e quem pegar pela metade vai falar, mas isso não faz sentido. Não, explica de um jeito que o cara que tá ouvindo hoje aqui, ele vai no bar à noite, ele vai ser o inteligentão, ele vai falar, cara, sabe o que é, cara, que o Trump tá tentando fazer? É isso aqui, ó. É pro cara hoje ser, entendeu? Ser o Kruger da roda lá hoje. Ele quer fazer um grande acordo aonde os outros países do mundo vão aceitar desvalorizar o dólar. Na força, na canetada. Na intervenção do Estado. E isso é difícil de funcionar. Por quê? Quando você tenta mudar o valor de uma moeda artificialmente, isso não é sustentável. Tudo aquilo que eu descrevi sobre a China não é sustentável. Por isso que tem o desequilíbrio, por isso que tem o problema, o diagnóstico do problema. Porque não é sustentável. A China manipula a sua moeda. Não é sustentável a manutenção disso. Para ela fazer isso, ela tem que criar um monte de distúrbios em vários lugares. Se os Estados Unidos tentarem, que esse é o plano do Trump, chama Mar-a-Lago Accord. A ideia é fazer um acordo igual a um acordo que existiu, que se chamou Plaza Accord, que aconteceu em 85, no Hotel Plaza, em Nova York. E era um acordo onde o G5, as 5 maiores economias naquela época, se juntaram e concordaram em desvalorizar
o dólar, ou seja, valorizar as suas moedas, porque aquilo estava prejudicando a economia americana do mesmo jeito que está prejudicando hoje. O Trump e a equipe dele querem replicar esse acordo. Primeiro que você tentar baixar o valor do dólar na base desta combinação, não vai durar. Este acordo de 85, ele durou por 2 a 3 anos. Um período muito curto. Depois o problema continuou existindo, tanto que o problema está aqui até hoje. É o mesmo problema. E esse problema, em parte, vem porque o dólar é a moeda internacional. Não dá para você ser a moeda internacional e achar que você não vai ter déficit. Você vai ter déficits porque todo mundo quer comprar sua moeda. Então você tem dinheiro fácil entrando. Dinheiro fácil entrando, você vai gastar mais, vai ter déficit fiscal, vai ter todos esses problemas. E vai ter déficit comercial, isso é uma questão um pouco mais complexa. Mas então vamos lá. Então essa é a primeira parte, não vai funcionar por isso. A segunda parte é, para você fazer um acordo desse, você precisa ter uma relação ultra amigável com seus parceiros e com seus amigos. Não dá para você virar para a China e falar assim, ó, eu quero que você valorize a sua moeda, o yuan. A China vai falar, eu não vou fazer isso, porque vai danificar as minhas exportações. Então, não dá para você pedir para a China, e não tem nada que você faça com a China que ela vai aceitar isso. Isso não vai dar certo. Então, você tem que se juntar com o resto dos países que são seus amigos, não seus rivais. Não dá para você combinar isso com a Rússia, com a Coreia do Norte, com o Irã. Não dá para combinar com esses países. Você vai ter que combinar com seus aliados, com a Europa, com o Canadá, com o México. E aí o Trump chegou lá no primeiro dia, e não é que ele sentou na mesa para negociar com os aliados, querendo ter poder de barganha como muitos que o defendem cegamente, incondicionalmente, ficam dizendo, não, isso daí é técnica de negociação. Tem várias técnicas de negociação. Eu posso chegar aqui na mesa para vocês, ó, a arma aqui, e paletó fechado e falar, ó, eu tô armado. Cara, vocês vão falar, pô, cara, agressivo ele dizer isso, né? Mas ok, tá bom, é um grau, tô com medo. Cara, esse cara é estranho, né? Sei lá, mafioso, sei o que ele vai fazer comigo. Então tá bom, vou ceder. Ou eu posso chegar aqui, abrir o paletó e mostrar a arma. Você fala, cara, tipo, bem agressivo. Mais agressivo do que a primeira opção. Ele realmente está armado, né? Isso. Aí a terceira opção é, eu chego, mostro, ponho na mesa. Sim. Você fala, cara, com a arma apontada pra mim... Tô me sentindo ameaçado. Isso, já. Assim, tipo, sua reação e sua forma de lidar comigo vai ser um pouco já diferente. A outra opção é, eu chego aqui, eu não falo nada, eu só faço assim. Do nada, eu não abri a boca, eu só dou 2 disparos na mesa. Meu, o que você faz? Você fala, cara, estou lidando com um completo maluco. O cara é louco. Maluco. Assim, você vai tentar apaziguar ali no momento. Quando você sair daqui, o que você vai fazer? Vou tomar medidas em relação a isso. Eu nunca mais quero encontrar com esse cara na minha vida. Ou senão eu só vou pra reunião armado também. Não dá pra confiar nessa pessoa. Eu ia lá no segurança e falei assim, cara, tira aquele cara dali. Não dá pra confiar nessa pessoa. Não tem como eu fazer negócio com ele. Então, se você precisa de um acordo com todos os países forçarem o dólar a baixar o valor, não é você destruindo a sua relação com os países. Como é que você destrói? Eu vou invadir a Groenlândia, eu vou pegar o Canadá, eu vou pegar o Panamá, eu não vou mais proteger vocês, vocês não gastam nada, eu vou tirar o guarda-chuva nuclear, deixa a Rússia invadir, eu passo a mão na cabeça do Putin o dia inteiro do jeito que eu quero, eu vou impor tarifas absurdas contra vocês a troco de nada, eu assinei um acordo comercial, eu, Trump, assinei um acordo comercial com o Canadá, com o México, eu negociei esse acordo, eu assinei ele, e aí depois passou alguns anos, eu combinei, eu rasguei ele na sua cara. Foi isso que ele fez. Ele assinou o acordo de livre comércio e ele impôs as tarifas. E todo mundo falou, mas a gente negociou com você. Eu falei, eu mudei de ideia. O que você acha de uma pessoa que faz isso? Chega na mesa, dá 2 tiros, assina um contrato com você, depois rasga sem explicação nenhuma. Qual que é a sua resposta? Você não confia, mesmo que ele vire para você e fale assim, eu vou te dar muitos benefícios se você assinar isso comigo. Todo mundo está olhando e falando assim, ele não vai cumprir.
ele é instável, é imprevisível. E aí você não vai conseguir fazer o que você quer. Então, a forma como ele está fazendo está muito errada. E aí tem um outro problema maior ainda. Ele foi tão longe na corda como ele esticou, que ele colocou em dúvida, em xeque, a predominância, a hegemonia do dólar. E ele só parou porque ele viu que o negócio ia explodir. O Trump recuou e parou porque ele percebeu que ele iria implodir os Estados Unidos. Você fala com esse aumento que ele teve ali no limite de 145%? Com o aumento das tarifas e quando ele resolveu parar por 90 dias as tarifas para o mundo. Por que ele parou? Ele parou exatamente no dia que os bonds, o mercado de bonds, começaram a vender massivamente. O que são os bonds? São os títulos da dívida americana, os treasuries. Sim. Então, se o mercado financeiro vai mal, o que acontece? Se o mercado financeiro vai mal, se tem uma crise no mundo econômico, o mundo inteiro está despencando, está tudo desabando, está tudo falindo e colapsando. Todo mundo pega o seu dinheiro e faz o quê? Compra títulos da dívida americana. Ou seja, todo mundo entra comprando. Por quê? Todo mundo entende que os Estados Unidos é o lugar mais seguro. Por que é mais seguro? Porque são décadas de confiança, são décadas de estabilidade, de previsibilidade, de pilares sólidos e sustentáveis para você investir o seu dinheiro ali. E aí, de repente, do nada, o que vai acontecer? O que aconteceu nessa crise? Todo mundo olhando esse comportamento errático, constante, incessantemente, sem sentido, sem explicação. Tudo que era falado não tem nada a ver com nada. A tabelinha com tarifas recíprocas, aquilo não é sobre tarifa. Tipo, nada tem a ver com nada. É uma completa assim, abstração, sem pé nem cabeça. E aí ele faz essa e não volta atrás e todo o mercado despencando. Todo mundo começou a vender títulos da dívida americana. Confiança foi pro saco. Naquele momento, acendeu a luz vermelha na equipe dele e falaram, a gente precisa parar. Porque... se perderem a confiança nos Estados Unidos, acabou. É um passo a mais. É aqui, ó. Você estava andando aqui no precipício. Se você escorregar, a China vai entrar vendendo todos os títulos que ela tem. O Japão vai vender. Todo mundo vai começar a vender. E os Estados Unidos colapsam. E ali ele parou. Isso não vai voltar ao normal, talvez em décadas. Por quê? O mercado entendeu onde tem um ponto de calcanhar de Aquiles. Na próxima vez que o Trump vier com as tarifas, tem gente que vai querer ganhar dinheiro com isso e vai fazer o quê? Eu vou começar a vender títulos da dívida. E o mínimo indício de alguém começando a vender, todo mundo vai começar a pensar, será que todo mundo acha que não é mais confiável e todo mundo vai pular fora? Se eu for o último a pular fora, eu vou perder tudo que eu tenho? É manada. Isso. É assim que o Lehman Brothers quebrou, é assim que colapsa sistema financeiro. A gente tem que entender que o dólar e a economia americana não foram colocados na posição que estão, porque os Estados Unidos obrigou todo mundo a engolir isso. O mundo escolheu pelos fundamentos de confiança, de estrutura, de solidez, de previsibilidade, e não por ser uma república das bananas. O Collor bloqueou, confiscou a poupança do brasileiro. Isso é uma medida de república das bananas. Sim. Se os Estados Unidos vai acordar todo dia e cada minuto vai ser uma novidade completamente sem pé nem cabeça. Não, é uma moeda de barganha. Uma moeda de barganha que implode o mundo inteiro. Isso é equivalente na área militar a você lançar várias bombas atômicas sem a ogiva nuclear dentro. Não, eu estou só lançando. Faz isso. O mundo inteiro vai entrar em pânico e falar assim, meu, que loucura é essa? E é isso que aconteceu na parte econômica.
E o mundo inteiro olhou e falou assim, que loucura é essa? Isso coloca os Estados Unidos num outro lugar. E tá todo mundo se movimentando. A quantidade de gente comprando ouro, comprando franco suíço, indo buscar ativos realmente sólidos e seguros. Claro que os Estados Unidos não perdeu os seus fundamentos, mas ele arranhou uma parte do fundamento que vem dessa confiança, dessa previsibilidade, dessa sustentação, dessa seriedade. Não se faz bananice aqui. Não é República das Bananas. Senão você vai ser outro país. Você vai ser um país... Entendeu? Ele mostrou a fragilidade, né? O que você falou, né? Ele apontou ali agora. Todo mundo sabe que tem o calcanhar de Aquiles ali. Antes era um negócio meio que... Ninguém não tinha uma razão. E a razão continua não existindo. A razão de verdade econômica... os Estados Unidos têm uma dívida grande, então todo mundo vai abandonar o dólar. Não tem, porque o dinheiro continua entrando, as pessoas continuam querendo financiar a dívida. Claro, isso pode ser um problema, mas do ponto de vista dos fundamentos econômicos americanos, do comércio, a economia americana é a que mais cresce das economias avançadas, depois da pandemia. Os Estados Unidos ainda tem uma vantagem tecnológica incomparável a todas as outras nações. O território americano está isolado e protegido do resto do mundo. Os Estados Unidos têm a maior força militar do mundo. Nada mudou. O que mudou é uma pessoa fazendo fanfarra. O que mudou é alguém brincando de ficar dando tiro pro alto. Entendeu? Isso é muito grave. Isso fez o mundo olhar e falar... talvez a gente tenha que começar a acelerar o nosso processo de não ter tanto dinheiro ali. Todo mundo está pensando nisso. Não depositar 100% da fé ali mais. Todo mundo está pensando nisso hoje. Mas